Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast 360 do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrociani. Hoje, em alusão ao 5 de maio, Dia Mundial da Higiene das Mãos, vamos abordar esse tema de extrema importância para a saúde pública e hospitalar, a higiene das mãos. Para isso, temos a honra de contar com a ilustre presença de 3 especialistas da equipe do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde, o CIRAS. Primeiro, convido Alberto Jungenwider, que possui um extenso currículo com mestrado em Saúde Pública, especialização em Gestão Hospitalar e amplo conhecimento em controle de infecções. Atualmente é enfermeiro do CIRAS aqui no MAP. Seja muito bem-vindo, Alberto. Também temos conosco Liege Captenat Ramos, com formação em enfermagem e experiência significativa no controle das infecções hospitalares. Ela é peça-chave no setor de gestão da qualidade do nosso hospital. Bem-vinda, Liege. E a nossa terceira convidada é Priscila Elizabeth Procopio, com especialização em urgência e emergência em enfermagem. Priscila também traz informações extremamente importantes sobre a prática da higiene das mãos. Bem-vinda, Priscila. Liege, para começarmos, você poderia nos contar um pouco sobre a história do Dia Mundial da Higienização das Mãos? Oi, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o Dia Mundial. Ele é celebrado no dia 5 de maio e foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como parte da campanha Salve Vidas, Higienize Suas Mãos, em 2009. A escolha dessa data, ela não foi aleatória. O dia 5/5 simboliza os 5 dedos das mãos, reforçando a importância desse membro no cuidado e também como potencial disseminador das infecções. Refletindo um pouco sobre essa data, a gente é convidado a pensar além desse gesto técnico, né? Higienizar as mãos é um ato de simpatia, de responsabilidade e compromisso com a vida. Então, assim, portanto, 5 de maio não é somente uma data comemorativa, ela é um chamado à consciência coletiva de valorização da prevenção e fortalecimento de uma cultura de segurança. Mesmo com toda a tecnologia e também com os avanços da medicina, nada vai substituir o impacto das mãos limpas na prevenção de doenças, né? A ciência mostra que o básico ainda é fundamental. Por isso, neste 5 de maio, nós fazemos um convite: higienização das mãos sempre. Priscila, quais são as principais iniciativas mundiais para fomentar a prática de higienização das mãos? A gente tem algumas iniciativas globais que têm sido fundamentais para fomentar a prática de higiene das mãos. Essas ações, elas acabam reforçando a importância que é um gesto simples, mas é essencial para a segurança na saúde. Então, a gente tem algumas, como a campanha que a Liege falou da OMS, que é Salve Vidas, Higienize Suas Mãos. Ela é uma campanha que ela é voltada da Organização Mundial de Saúde e ela é voltada para ambientes assistenciais de saúde. E essa campanha, ela destaca principalmente os 5 momentos de higiene das mãos, que orienta os profissionais quanto a essa prática, especialmente antes e após o contato com o paciente. Uma segunda estratégia é o Joint Commission International. Ela é uma comissão que certifica os hospitais com padrões internacionais de qualidade e de segurança. E ela estabeleceu foi um marco bastante importante, que ela estabeleceu a higiene das mãos como um critério-chave para acreditação. Então, se eu tenho um serviço onde a higiene das mãos é frágil, ele não vai ser certificado pela Joint Commission. Então, isso foi assim, fundamental para a higienização das mãos. Outra ação que tem é uma ação global, que chama Global Handwashing Partnerships. Ela é uma coalizão internacional, ela é um pacto que promove a higienização das mãos com água e sabão como uma estratégia de saúde pública. E ela é voltada principalmente para crianças e comunidades vulneráveis. Então, com ela foi lançado o Dia Mundial de Lavagem das Mãos, que é a segunda data mais importante de higiene das mãos que a gente tem, que é 15 de outubro, que ela é voltada para o público leigo. E o principal exemplo dela foi as populações vulneráveis, principalmente dos países em desenvolvimento,
teve um grande levante quando começou, que foi os países da África, da América Central, então foi um grande passo também. Outras iniciativas são as pesquisas e inovações em produtos e tecnologias para a saúde, então as empresas e as universidades, elas trabalham muito com a criação de dispositivos inteligentes. Um deles é o dispensador automático de álcool em gel, que daí você tem a automatização do sistema, onde eu consigo quantificar a quantidade de álcool e aí o que está sendo utilizado, e aí eu consigo saber se eu tenho uma adesão mínima de higiene das mãos. A gente tem ainda alguns dispositivos de sensores que monitoram a prática, a gente tem alguns serviços que são dotados de câmeras, que ele filma o profissional se ele está fazendo ou não a higiene das mãos. Alguns serviços eles são dotados de sensores e dotados de câmeras, e eles só liberam acesso ao profissional, à área assistencial, se ele fizer a higiene das mãos. Se ele não fizer, não é liberado o acesso. E alguns aplicativos também. A gente tem algumas iniciativas locais do Ministério da Saúde e da Anvisa, como a confecção de manuais, de folders, de materiais educativos que são disponibilizados. Antigamente esse material já vinha impresso para os hospitais, hoje até por uma questão de logística, uma questão de custos, eles estão todos disponíveis na rede e a gente tem acesso e tem como utilizar isso. Então, como reflexão para todas essas ações, a gente tem que a higiene das mãos ela não é uma ação isolada, mas ela é parte de uma rede, de um cuidado coletivo, de uma responsabilidade social, seja por meio de campanhas globais, de protocolos nacionais ou de ações locais, que é o que a gente faz aqui no hospital. A gente tem ações que são pontuais, como a de 5 de maio, a de 15 de outubro, mas a gente tem ações também que acontecem durante todo o ano em todos os setores dos hospitais. O mais importante é que a gente consiga manter viva a consciência de que mãos limpas salvam vidas e que todos os dias e todos os lugares isso tem que ser realizado. Roberto, queria que você falasse um pouco sobre a importância da higienização das mãos no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Bem, no contexto da assistência à saúde, existe a possibilidade da transmissão de bactérias, né, que podem se tornar patogênicas aos seres humanos, né, e que essas, então, possam causar infecções, a gente chama isso de infecção relacionada à assistência. E é um grande problema de saúde pública mundial. As IRAs, como a gente denomina, que é as infecções relacionadas à assistência à saúde, estão como um dos maiores desafios para a segurança do paciente. Por quê? Podem aumentar o tempo de internação, pode elevar o custo do tratamento do paciente, eleva as taxas de mortalidade. Então, a higienização das mãos passa a ser um pilar na prevenção e no controle da transmissão de bactérias no ambiente assistencial. Por quê? Porque interrompe a cadeia da transmissão, porque vai reduzir as infecções e porque fortalece a cultura de segurança do paciente. Os benefícios da higienização das mãos a gente conhece, todos nós conhecemos. No entanto, nós temos algumas situações que são desafiadoras, que creio que a Priscila abordou muito bem. Problemas de infraestrutura, insumos de baixa qualidade, falta de insumos, a falta de sensibilidade, a falta de empatia profissional, né? A questão cultural. Né? Então, para considerar, a higienização das mãos é um ato de respeito à vida, né? De compromisso com a segurança do paciente e com a qualidade da assistência. Porque é uma ação simples, isolada, mas é comprovadamente importante e eficaz na prevenção das infecções relacionadas à assistência. Então, deve ser um hábito permanente, né? Principalmente de empatia, integrado à rotina, à cultura das instituições de saúde e da sociedade, para a promoção da saúde, para a promoção do cuidado, valorizando a ciência e a humanização. Liege, quais as técnicas são recomendadas para a higienização adequada das mãos? As principais técnicas de higienização das mãos recomendadas no serviço de saúde são baseadas nas diretrizes da OMS e da Anvisa. E a gente tem 3 técnicas básicas, que é a técnica com água e sabão, né, com os movimentos preconizados,
aparentemente a gente deve utilizar quando a gente tem sujidade aparente nas mãos, né? E ela é feita de 40 a 60 segundos. Também tem a técnica com álcool gel, que utiliza os mesmos movimentos da água e sabão, porém a gente não tem abrir e fechar a torneira e secar a mão, por isso que ela é mais curta, né? E ela é realizada de 20 a 30 segundos. E aí a gente tem uma técnica bem mais específica, né, que é a antisepsia cirúrgica, que é a técnica rigorosa realizada antes dos procedimentos cirúrgicos. Cada técnica ela tem sua finalidade e sua escolha específica dependendo do contexto assistencial, né, e do nível de contaminação. Então, o mais importante é que toda a higienização das mãos ela seja realizada corretamente, com a técnica adequada e os insumos disponíveis. A gente pensando em insumos disponíveis, a gente não pode esquecer da qualidade da água e do sabão e do álcool, que tem também uma boa qualidade, né? Para a gente ter uma boa adesão à higienização das mãos. Tá ótimo. E aqui no MAP, no ambiente hospitalar, quais que são os principais desafios que você e a equipe enfrentam na implementação de práticas de higienização das mãos? Então, a implementação eficaz das práticas de higiene das mãos, não só no MAP, mas em todos os serviços, ela enfrenta vários desafios. Então, a gente percebe que isso é um problema que não é um problema pontual, não é um problema local, é um problema global. A gente tem, mesmo com toda a evidência científica, que a higiene das mãos é o mais simples, o mais barato e o mais eficaz para a higiene das mãos, a gente tem ainda hoje uma baixa adesão dos profissionais de saúde. E isso, assim, apesar de todo mundo saber da importância, muitos profissionais não fazem os 5 momentos de higiene das mãos que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, quando a gente vai tentar se aprofundar, quais são as causas disso? Por que essa baixa adesão? Normalmente a gente sempre vai encontrar as seguintes respostas: a rotina intensa e a sobrecarga de trabalho, a pressa entre os atendimentos, a fadiga e a automatização das tarefas e a subestimação do risco. Não vai acontecer nada, eu acho que comigo não vai acontecer. Então, esses são os principais problemas. Eu tenho também a falta de uma estrutura física adequada e, em alguns momentos, um produto de qualidade inferior. Então, se eu tenho um local onde eu não tenho a disponibilização de pias mais próximo do ponto de assistência ou da disponibilidade do álcool mais próximo do ponto de assistência desse paciente, isso já é um fator dificultador para a adesão. Porque se o profissional está ali fazendo assistência e ele tem que sair da beira-leito e ir lá no posto de enfermagem lavar as mãos, ele não vai fazer. Então a gente ainda tem esses problemas em vários locais, não só na Valmar. A gente tem ainda uma deficiência na formação e na capacitação contínua. Então, as pessoas elas recebem a formação durante a capacitação delas, durante a formação delas, mas essa capacitação ela tem que ser contínua, ela tem que ser regular, ela tem que ser constante, ela não pode parar por ali. A gente ainda tem uma dificuldade de monitoramento e mensuração na adesão. Hoje a gente faz uma observação, que a gente chama de auditoria da higiene das mãos nos pontos críticos. Então, hoje nas terapias intensivas a gente tem esse trabalho de monitorar a adesão. Então a gente vai lá como um espião e fica monitorando quem fez, qual profissional que fez, a gente fica com uma pranchetinha lá disfarçando e a gente, depois no final do mês, a gente compila esses dados e a gente tem um indicador de adesão da higiene das mãos. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Hoje a gente consegue fazer isso nas áreas críticas. Nós somos 3 enfermeiros e a gente consegue cobrir as áreas críticas. A gente ainda tem um sonho de poder expandir para as outras unidades que a gente ainda não consegue. A gente tem ainda a resistência à mudança e a padronização dos protocolos. Então, alguns profissionais, eles resistem a seguir os protocolos, alegando que ele tem uma experiência já de longa data, já tem uma rotina consolidada, e muita gente julga que por ser uma técnica simples, ele não precisa de treinamento. Então, até hoje, quando a gente chega no setor, fala, a gente veio dar treinamento da CCH, todo mundo acha que a gente só sabe falar de higiene das mãos. E assim, desde o primeiro dia na CCH, eu já tenho 13 anos na CCH, desde o primeiro dia na CCH até o último dia, a gente sempre vai falar da higiene das mãos e a gente sempre vai ter uma deficiência
de adesão em relação ao tema. Outro problema que a gente enfrenta é os cuidados com a pele e o desconforto dos produtos. Então, eu tenho que o uso frequente do álcool, ele acaba causando ressecamento nas mãos. Quanto mais resseca as mãos, menor vai ser minha adesão. Então, para isso, eu preciso de ter um produto de qualidade, um álcool de excelência, que tenha um emoliente, que faça com que esse profissional use o produto, senão ele não vai utilizar. Por último, como que a gente vai fazer para superar esses desafios? A gente precisa de treinamento prático e contínuo com foco na nossa realidade local. Então, assim, não adianta eu pegar uma realidade de um hospital que é top de linha, que não vai atender a nossa realidade. Então, a gente sempre procura ter o pé no chão e trabalhar de acordo com a nossa realidade. Eu tenho que garantir insumos acessíveis e de qualidade. Com isso, a gente está conseguindo melhorar cada vez mais a qualidade dos produtos que a gente tem disponível no hospital. E a acessibilidade. Então, a gente procura sempre estar conversando com a gestão, estar conversando com os suprimentos para não faltar insumos. Porque cada vez que falta insumos, a gente tem uma quebra da adesão. A gente tem o engajamento das lideranças e a inclusão do nosso serviço no planejamento dessas aquisições, a criação de uma cultura de segurança e um cuidado compartilhado, pensar que a higiene das mãos ela não é um problema da CCIH, ela é um problema de todo o hospital. Então tem que estar engajado todas as lideranças, todos os chefes de unidade, os chefes de setores tem que estar envolvidos. Se não tiver esse envolvimento, não funciona. O monitoramento com as devolutivas educativas, que é o que a gente faz, a gente sempre procura fazer rodas de conversas, dar devolutiva, a adesão de vocês melhorou, piorou, olha, vocês estão de parabéns, então a gente procura dar essa devolutiva, até como forma de reconhecimento das ações que o setor estão desenvolvendo. E o reconhecimento das boas práticas e os avanços que a gente tem dentro do hospital. Na pandemia, vocês sentem que melhorou um pouco a adesão? Sim, na pandemia a gente teve muito, porque assim, era o medo do desconhecido. Então, como todo mundo estava com medo, foi um boom, uma explosão do consumo do álcool. Então, a gente teve uma adesão muito boa. E a gente teve um treinamento maciço de todas as equipes, de todos os horários, todo mundo queria participar. Como era um caos, ninguém nunca tinha convivido com aquilo, não sabia qual era o resultado, o que ia acontecer, todo mundo buscava pelo treinamento. Então foi uma força-tarefa. Você poderia nos contar sobre as iniciativas ou campanhas que o MAP realiza para promover a higienização das mãos? A realização das campanhas e ações institucionais mais voltadas para a promoção da higienização das mãos é essencial para fortalecer a cultura de segurança do paciente no hospital, né? Nós aqui, representando o S-CIRAS, a gente realiza auditorias a fim de avaliar a adesão da higienização das mãos dos profissionais de saúde. A gente faz também integração do programa de residência multiprofissional e residência médica, onde a gente procura inserir esses profissionais nas auditorias que a gente faz, treinamentos e rodas de conversa nos setores. A gente também realiza parcerias com a universidade e escolas, né, de ensino médio e projetos de sensibilização da importância da higienização das mãos, também num contexto fora do hospital, né? E também nas datas comemorativas internacionais, como 5 de maio, a gente também tem outra data que é 15 de outubro, que é o Dia da Lavagem das Mãos, né? A gente faz eventos trazendo personalidades em destaque no assunto para compartilhar suas experiências, vivências, atividades lúdicas como palhaços, caixa reveladora com luz negra. E também, uma vez a gente fez uma tenda de cigana, que tinha uma cigana que chamava Pseudomônia, que tem uma Pseudomonas, que é um micro-organismo, né? Onde ela falava, revelava os segredos das mãos dos profissionais, que eles gostaram bastante, inclusive. A gente já fez concurso de frases, cine pipoca, distribuição de panfletos, e também a gente sempre traz algum mimo para os colaboradores, né? Então, assim, essas campanhas, elas não são eventos pontuais, elas são instrumentos estratégicos de educação, motivação e valorização da vida para construir um ambiente mais seguro, humano e mais eficiente. Qual é o objetivo do serviço de controle de infecções no processo de melhoria da adesão à higiene das mãos?
Então, como eu falei, o S-Ciras ele tem um papel estratégico e indispensável nesse processo. Apesar de ser um processo multiprofissional, ele não é só da enfermagem, ele não é só do médico, ele é de toda a equipe, ele envolve todos os atores. E aí, assim, quando a gente reforça que a higiene das mãos é a principal medida para a prevenção das IRAs, que é da infecção relacionada à assistência à saúde, o objetivo do S-Ciras é promover, monitorar e sustentar a prática, porque não adianta eu ir lá, fazer promoção, monitorar, mas eu não ter uma campanha de sustentação dessa prática. E aí, com isso, o que a gente precisa? A gente precisa de várias frentes integradas, com ações educativas, com ações estruturais e gerenciais e de vigilância. Para isso, a gente precisa fazer atividades de educação e capacitação contínua, promovendo treinamentos das técnicas corretas, falando sempre dos 5 momentos de higiene das mãos, tentar sempre atualizar os profissionais quanto às novas tecnologias, aos novos produtos e a sensibilização da importância dessa adesão como uma prática ética de atendimento ao paciente e uma técnica de autoproteção. Lembrar que todo mundo vai para casa depois daqui e tem sua família, que tem seus filhos, então a gente não quer levar nenhum tipo de agravo para a nossa família. Então a gente tem que apelar para esse bom senso também. A gente precisa implantar e revisar os protocolos e diretrizes internacionais. A gente tem um protocolo de higienização das mãos, esse protocolo está válido e ele está publicado na Wiki, disponível para quem quiser pesquisar. Ele está lá, o protocolo, onde tem todas as práticas, todas as técnicas, todas as evidências científicas de melhoria. Acompanhar os indicadores e monitorar a adesão, que é o que a gente faz nessas auditorias, a gente gera indicadores e aí a gente vai monitorando a adesão e trabalhando com esses dados. Propor intervenções educativas e corretivas, que é o que a gente faz nas nossas campanhas, nas nossas rodas de conversa, nas nossas panfletagens, às vezes de uma maneira mais formal, nesses 2 momentos, que é o 5 de maio e 15 de outubro, mas de maneira informal em outros momentos, quando a gente tem aumentou o número de infecção em determinado setor, então a gente vai lá, trabalha e reforça essas ações. A atuação de parceria com as lideranças e comissões, e aí aqui a gente cita também o envolvimento das chefias médicas, da coordenação de enfermagem, do serviço de hotelaria, do núcleo de segurança do paciente. Então, assim, é multiprofissional o negócio, então para funcionar tem que ser dessa forma. O desenvolvimento de campanhas e ações de conscientização, que eu acabei de falar, e também a criação de materiais visuais, interativos, informativos, então através de vídeos, de cartazes, de panfletos que a gente trabalha. Então, para resumir, o papel do S-Ciras é um papel central e estratégico. Ele não é nosso, mas a gente acaba atuando na coordenação disso. O S-Ciras, ele trabalha como se ele fosse o guardião das boas práticas do controle de infecção. A nossa missão é garantir que a higienização das mãos ela não seja apenas ensinada, mas ela seja realmente praticada dia após dia por todos os envolvidos no cuidados. Qual o papel do MAP, né, enquanto hospital-escola, na formação dos profissionais em relação à higienização das mãos? No campo da prática, né, para estudantes dos diversos cursos da área da saúde, o hospital-escola deve oferecer uma educação sólida, padronizada, principalmente sobre a higienização das mãos, que é o nosso foco. Desde o primeiro contato do profissional, do estudante, com o ambiente assistencial. Os preceptores, professores, profissionais assistenciais, eles são uma referência direta, né, para os estudantes. Porque quando esses profissionais demonstram uma boa adesão à higienização das mãos, eles influenciam positivamente a conduta dos futuros profissionais, dos estudantes. Então, o hospital, enquanto instituição de ensino, tem um papel fundamental na formação dos profissionais, que devem ser comprometidos com a segurança do paciente. Quando a gente fala de higienização das mãos, esse papel ganha uma relevância importante, porque trata-se de um ato técnico e ético, né, com impacto direto na qualidade assistencial
e na prevenção das infecções. Então, no desenvolvimento das competências profissionais, muito além de uma exigência técnica, a gente precisa consolidar a higienização das mãos como uma parte fundamental na formação da identidade do profissional, para que tenham na higienização das mãos não como uma formalidade, mas como uma parte do compromisso com o cuidado seguro. Então, a instituição de ensino precisa ser um modelo de excelência e de responsabilidade em todas as dimensões do cuidado. Por fim, avançar no conhecimento científico sobre esse tema, e formar profissionais críticos e responsáveis e inovadores para a sociedade. Alberto, Liege, Priscila, muito obrigado pela participação, pelo conhecimento compartilhado. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo e que possam compartilhar esse conhecimento com amigos, com familiares. Esperamos vocês no próximo episódio.